Ó, presta atenção aqui em mim. What? Vou te fazer uma pergunta muito importante agora. Quem é o seu cliente? Você sabe definir a personalidade, onde ele está, quem é, se é homem, se é mulher, quantos anos, o que ele gosta? Você sabe definir isso do seu cliente? Assiste até o final, que esse é o segundo episódio da nossa série Como Começar a Vender Artesanato pela Internet do Zero. Até o final desse vídeo você vai entender como identificar esse seu cliente, qual a importância de você fazer isso, por que você tem que fazer isso e o que vai gerar de resultado para você pensar um pouquinho mais sobre o seu cliente. Que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, amiga arteira, essa série. E é de graça, tá? Tudo aqui no YouTube. Já deixa aqui o seu like e se inscreve. É rapidinho, só apertar o botão, você já se inscreve no nosso canal para ver a série até o final. E não esquece de ativar o sininho. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso te falar dos cursos, das palestras, muitas vezes eu pergunto para as minhas alunas: vocês sabem definir quem é o cliente de vocês? Qual é a personalidade, quantos anos tem, o que gosta, o que não gosta, quais são as dores, quais são os medos, onde trabalha, quanto ganha? E a maioria olha assim com uma carinha pra mim e fala: todo mundo é meu cliente, Noemi. Todo mundo. Quem quiser comprar de mim é meu cliente. não, isso está errado. Se você pensava assim, de agora em diante você vai começar a pensar diferente. Por quê? Existe uma coisa que é primordial em um processo de venda, da tomada de decisão do consumo. Sabe qual é essa coisa? Se chama comunicação. A comunicação, ela é primordial para o cliente decidir se ele vai comprar aquilo ou não. Então, quando a pessoa fala, olha, todo mundo é meu cliente, quem fala para todo mundo, fala para ninguém. Então, gente, nós temos que ter essa questão muito clara. Primeira coisa, nós precisamos definir o público-alvo, a persona do nosso cliente, justamente por causa desse ponto. Como eu vou me comunicar com esse cliente? Quando a gente fala em público-alvo é uma questão mais amplificada da coisa, onde quando você vai identificar a idade, o gênero, né, a renda dessa pessoa. Então, quando você define mais ou menos o público-alvo, você já tem meio caminho andado para depois você definir a persona, que a persona já é uma coisa mais definida com a personalidade, a humanização desse cliente. Porque os clientes não são só cifras, minha amiga arteira, né? São pessoas, né? Então, você precisa saber qual é a personalidade, quais são as dores, as aspirações. Isso é extremamente importante e muito, muito decisivo na hora de você fazer um bom anúncio, por exemplo, tá? Então, vamos fazer o exercício aqui, vamos fazer junto comigo. O meu público-alvo, por exemplo, são mulheres de renda mais alta. Essa mãe, como é o dia dela? Como ela acorda? Então aí ela acorda, ela sai da sua cama king size, né? Vai tomar o seu café da manhã. O seu café da manhã já tá posto na mesa. Tem comidas naturais, porque ela é uma pessoa que se preocupa muito com a alimentação, né? Com produtos que não são muito industrializados, os produtos que são mais naturais, né? Ela tem tudo isso já posta na mesa dela. Ela vê que acorda o filho dela. Quantos filhos ela tem? Ela tem um filho só, né? E aí o filho acorda, ela vai lá, beija o filho pega, toma café com ela, ela olha no celular dela. Que celular que é o dela? É um iPhone. Vê lá que ela já está um pouco atrasada para o seu trabalho. Com que ela trabalha? Ela é uma advogada, ou ela pode ser uma médica, ou uma funcionária pública de alto escalão. E o que ela pode pensar no meio desse processo?
algumas dores, né, que ela pode pensar. Quando você entra na persona da pessoa, você começa a entender como ela pensa, quais são as dores, quais são as aspirações, quais são os produtos que ela consome. Isso é extremamente importante. Eu vou explicar para vocês depois mais na questão, quando a gente entrar na questão do impulsionamento, né, que é uma coisa muito importante. Impulsionamento de Facebook, de Instagram, você tem que ter essas questões. Que produtos, por exemplo, que a pessoa consome, né? Um segredinho, amiga arteira, que é muito bom. Você define quem é essa pessoa, você define ela nos mínimos detalhes. Quando você define, você consegue, tá? Eu vou te dar um exemplo. Você consegue chegar para o Facebook e para o Instagram e falar, olha, é essa pessoa que eu quero que você mostre o anúncio. É para essa pessoa. Eu vou te pagar lá meus 5, 10 reais para você mostrar só para essa pessoa. Então, o que o Facebook e o Instagram ele vai fazer? Ele vai mostrar só para aquela personalidade de pessoa, só para aquela pessoa que tem interesse naquilo. Isso é genial, é uma das melhores coisas que foram inventadas, que é o algoritmo do Facebook e do Instagram. Eles são capazes de fazer isso, ou seja, o seu dinheiro não é desperdiçado com públicos diferentes. O seu anúncio só vai ser mostrado para aquela pessoa. Você tem a eficiência na hora de fazer o seu anúncio. E outra coisa muito importante que a gente vai falar, que a gente precisa falar também, conversar, é sobre tempo. Nós, artesãs, nós temos uma coisa que creio que além da criatividade, uma das coisas mais preciosas que a gente tem é o nosso tempo. O nosso tempo é extremamente escasso, porque muitas vezes a gente tem que se dividir na produção, em produzir aquela peça, no atendimento ao cliente, em cobrar o cliente, em vender, em entregar, em embalar. E tudo isso muitas vezes é dividido ainda com as tarefas de casa. Então, quando você define qual é a comunicação correta para entrar em contato com o seu cliente, para ter o atendimento correto ao seu cliente, você consegue economizar o seu tempo. Ou seja, quando você vai falar diretamente para aquela pessoa que você sabe que aquela pessoa é o seu cliente, você se comunica, né, precisamente com aquele tipo de pessoa. Você não precisa se comunicar com um monte de gente, de falar de 300 maneiras diferentes. Porque quando você fala com um homem, você fala de maneira diferente, porque o homem ele tem interesses diferentes. Quando você fala com um jovem, o jovem tem o seu próprio linguajar, tem os seus próprios interesses. Quando você fala com uma mãe, uma jovem mãe que teve bebê agora, é outro tipo de linguagem, ela tem as dores dela, ela tem os problemas dela, é outro tipo de conversa, vamos falar assim. Então essa questão é extremamente importante, você definir a comunicação correta que você vai fazer com o seu cliente, né? Postagem, Facebook, Instagram e principalmente sobre impulsionamento, né? Muitas meninas me perguntam, Noemi, mas precisa impulsionar? Vale a pena impulsionar? Vale. Mas a gente vai chegar lá, tá? Mas pra gente fazer isso, pra gente impulsionar, nós temos que ter muito bem definido quem é o nosso cliente e como fazer isso de maneira correta. Porque senão o nosso dinheiro só vai empurrá-lo abaixo, né? O Facebook não tá nem aí se sabe fazer impulsionamento ou não. Ele quer, grana. Então, se você ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários aqui embaixo, que é muito, muito, muito importante a sua opinião para mim. Um forte beijo e até a próxima!